Olá, sejam bem-vindos ao William Outros Podcast. No episódio de hoje eu trouxe um casal para compartilhar a história deles. Muito bonita, de comunicação, de um ajudar o outro, de crescer juntos. E isso é fundamental para tudo que você vai fazer na sua vida. É importante você ter alguém que possa te auxiliar, mas também, às vezes, puxar a sua orelha. E a gente não deve ficar achando ruim com isso não, viu? Porque tem muito poucas pessoas que realmente hoje em dia falam a verdade, que quer fazer você crescer, quer fazer você desenvolver, independente da sua área. Então hoje a gente vai aprender a ter um pouquinho de maturidade. E às vezes a maturidade ela vem com o tempo, mas às vezes com o tempo de quê? De sabedoria. A gente não precisa ter 50 anos para ter aquela maturidade. Às vezes, com 1 ano e 4 meses... 1 ano e alguns meses, a gente pode saber lidar e aprender a ter essa maturidade. Imagine só, se com pouco tempo a gente tá conseguindo lidar com as situações, imagine a longo prazo. Eu sempre falo para a Roberta que o tempo é relativo. E hoje a gente vai aprender sim que o tempo é relativo. Estou aqui hoje com a Natália e o Gustavo, o famoso monstrão. Eu vou deixar para eles se apresentarem, eles falar um pouco da vida, da rotina, o que eles fazem. Eu vou deixar para eles se apresentarem. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado por aceitar esse convite. Eu que te agradeço, Igor. Bom dia para todos aí. O apelido Monstrão, né? Como é que veio esse Monstrão? Ele surgiu, através do Schneider, né? Meu treinador. Há 6 anos atrás, jogava futebol americano e os caras falaram, vou arrumar um treinador pra você, e conseguiram, o Schneider me mostrou o Schneider, eu conversei com ele e tal, ele marcou um treino comigo, vamos fazer um treino da assessoria, que antigamente era só dia de sábado, ele não tinha, assim, assessoria, essas coisas, só dia de sábado fazer um treinão de corrida. Eu cheguei lá, tinha um percurso de 5 e 10 quilômetros, aí eu já tinha corrido 10 quilômetros na rua, assim, solo. Ele falou, você quer ir nos 5 ou nos 10? Eu falei, se vou nos 10. Vixe. Pensei, né? Todo mundo vai nos 10. Comecei a correr de só 3 pessoas na minha frente, eu acho que era o Amaral, mas os 2 rapazes lá, das antigas também na corrida. Eu comecei a correr na hora que eu vi o pessoal voltando pra trás, o pessoal que foi nos 5, a maioria foi nos 5 km. Falei, nossa, só não deu nem 4 km ainda. Fui com o pessoal, acompanhei eles até lá na frente, bati e voltei. A hora que eu cheguei lá, cruzei lá, né, a famosa linha de chegada do treino, o Schneider já começou, monstrão, o cara fez 10 km tanto tempo e tal, porque eu corria com os caras lá e na época eles eram o pessoal mais forte que tinha lá no treino. Foi assim que surgiu. E detalhe que na época eu acho que 10 quilos a mais, aí desde então eu não parei mais de correr. E hoje você sabe, né? O feito que você fez no primeiro dia, correr 10 km, cara. O apelido foi bem batizado, né? Foi sim. Eu gostei bastante, assim, eu adaptei bastante a corrida, né? A partir dali. Porque antes disso, eu não tinha noção nenhuma, né? O negócio era correr. Aí eu corria, sei lá, 2 km, pausava. E depois corria de novo. Eu não sabia o que era fazer uma coisa contínua. Aquele dia foi meu primeiro treino contínuo, meus primeiros 10 km contínuo. Quando chegava em subida, era só andar. Eu não sabia o que era correr em subida, não. Agora eu não dou conta de correr no plano, quero correr subindo. Olha só, cara. Porque seu esporte o futebol americano, era muita potência, né? Isso, tiro, explosão, agilidade, aí na hora que mudou. Exatamente, era explosão. Aí agora que mudou, assim... E eu achei que eu ia conseguir conciliar os 2 esportes, né? Acabou que não... Tem que escolher, né? Eu tive que escolher, sabe? Foi dolorido, a Natália sabe, mas eu tive que escolher, fui pra corrida. E profissionalmente? Monstrão? Monstrão, profissionalmente, você fala assim... Qual que é a sua profissão? Qual a minha profissão? Porque assim, nós somos atletas, nós somos atletas da vida real. Isso, né? Com certeza. Eu sou entregador de laranja na parte da manhã e sou mecânico diesel. Assim, do meio-dia até, sei lá, 7, 8 horas da noite. Não tem horário. Mecânico não tem horário. Não tem horário. E aí é isso. Minha rotina é essa. 2 empregos. E eu tô aqui com a Natália, hoje a gente tá com os papéis invertidos, né? Um dia eu fui lá na rádio, agora você tá dando essa honra pra gente tá aqui no podcast. Conta um pouquinho da Natália, profissionalmente, você tem seu consultório, não é isso? Isso, William.
quero agradecer a você, né, por nos convidar. Eu acho que é muito importante a gente também ter essa troca, né, tá do outro lado, conhecer também o seu trabalho. Eu sou admiradora desse trabalho também que você tem. Sim, William, além de jornalista, tenho outra profissão também, assim como o Gustavo, que tem 2 atividades. Eu sou psicóloga também, me formei no final do ano passado e montei já um consultório. Na verdade, a gente abriu um espaço compartilhado, né, eu criei uma marca que chama Onara, e aí essa marca eu já convidei amigos que formaram junto comigo para estar trabalhando junto. Então a gente montou um espaço, né, de psicologia muito bacana, até o Gustavo me auxiliou ali no início, né, na montagem de tudo lá. Então é isso, né? A gente começou já a tocar a vida com 2 atividades já no início de 2023, né? Então essas são as 2 atividades. E também como jornalista na Rádio Imbirara faz 3 anos, já que eu estou lá, é uma honra sim trabalhar com o Grupo Imbirara de Comunicação, é um lugar que eu me sinto em casa, à vontade, e recebo pessoas tão bacanas assim como você que já foi lá também. E agora aqui acompanhando o Gustavo para a gente falar sobre relacionamento, né? Tão importante a gente ter com quem compartilhar a vida, né? E às vezes quando a gente cresce com a família da gente, a gente acha que o pai e a mãe vai estar sempre ali em todos os mínimos detalhes, mas a vida não é bem assim, né? A gente tem que encontrar aquele companheiro que vai estar falando com o mesmo ritmo que a gente, que vai estar ali compartilhando as dificuldades, e aí a gente se encontrou aí nessa vida. Isso é muito bacana, né? E a gente tá conversando nos bastidores aqui, que foi bacana que vocês se conheceram muito próximo do período que eu e a Roberta se conheceu. Tem quanto tempo que vocês estão juntos? Exatamente 1 ano e 5 meses. Isso, né? 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Pra mim não errar aqui, pra mim não tomar dura, né? Eu e a Roberta é 1 e 4, muito próximo, né? Bem muito próximo. Conecta, né? E como é que foi? Foi no esporte? Conta pra gente, assim, curiosidade. Como é que foi que vocês conheceram? Assim, vamos dizer que entre aspas foi no esporte, né? Porque eu conheci ela na academia. Tá. Eu conheci ela na academia, a gente começou a conversar e acabou que um dia antes da minha prova, né? Uma prova de corrida, eu tinha 30 km para fazer lá em Patrocínio, né? Fort Trail, chama o evento. Aí eu convidei ela pra sair, eu tinha que ir carboidrato um dia antes, né? Já meitou ali, né? Isso, vamos sair para comer alguma coisa? Vamos sim, a gente foi comer um sanduíche, conversou. Acabou. E a partir dali, nunca mais a gente largou um do outro, assim, ficou distante, tá? Eu acho muito bacana o entrosamento de vocês. Sim. Né? Um sempre ali apoiando o outro, ele grava os vídeos, né? Aí tem alguém que fica assim, mas quem será que tá gravando o vídeo? De repente, Natália aparece. Então, assim, esse incentivo, esse apoio, né, que fortalece o casal. Sim. Vocês também têm essa visão? Tá a rotina junto, um auxiliando o outro, né? Tá na dificuldade, a pessoa dá a mão. Você acha isso importante, Natália? Tá presente na rotina para crescer o casal? Com certeza, William. Acho que quando eu conheci o Gustavo, né, eu vi ali no perfil dele um grande atleta, né? Quem via já o perfil dele já via que era um atleta, assim, bem dedicado e tudo. Quando eu conheci ele pessoalmente, eu vi que faltava algumas coisas para ele ser aquele cara ali que ele já se sentia, né? Então, às vezes era uma dedicação maior com as atividades, né? Eu lembro que quando eu conheci ele, ele bebia uma cervejinha de vez em quando, mas era coisa muito, muito pouca. E aí, aos poucos, eu fui falando, olha, para mim, atleta não tem que ingerir álcool, né? Porque tem as suas dificuldades, mas tudo bem, não foi uma proibição, foi um alerta. E ali, aos poucos, ele foi vendo que realmente era algo que poderia, né, estar atrapalhando nesse desenvolvimento que ele tanto queria no esporte. E aí eu fui incentivando ele, né? Fui mostrando para ele que a dedicação dele tinha valor. Né? Então eu falei, olha, você está se dedicando mais do que qualquer outra pessoa que eu vejo, então você tem que impor isso como um valor, né? E aí ele começou a mudar essa mentalidade, ver o esporte exatamente como a responsabilidade que ele tanto queria ter, e aí ele deslanchou ainda mais, né? Então eu vejo que a gente se uniu a partir do momento em que eu vi que o sonho dele era grandioso e que ele não estava vendo aonde, às vezes ele poderia melhorar. E dentro disso, quando eu fui acompanhando ele nas atividades, no esporte, eu como locutora de rádio, eu vi que aqui no Esporte Araxá estava faltando uma mulher na locução esportiva. E aí eu falei, olha, eu vou me aprimorar nisso, né, amor? Foi bem no dia ali na Corrida das Águas, que aconteceu em março do ano passado. E aí eu cheguei lá, o Schneider tinha promovido, a gente ia correr, e aí
o pessoal tava lá tentando falar algumas informações do microfone. Eu falei, quer auxílio, né? Eu posso auxiliar. E aí nunca mais soltei o microfone das corridas de Araxá. Então, todas as corridas aqui, que a RN tá na frente, às vezes até mesmo o pessoal ali da ASEA, né? Que é a Associação agora de Esportes de Aventura, eles me convidam para fazer as locuções. Então, a gente virou parceiro nisso, né? Eu até costumo dizer que enquanto ele gasta o dinheiro para comprar ali a sua inscrição, eu tô ganhando dinheiro para repor, né? Porque a gente vai equilibrando, né? Foi um encontro muito próspero, né? Foi uma prosperidade muito bonita. E eu acho que os encontros verdadeiros, William, eles acontecem dessa forma. Quando você consegue elevar o seu nível de vida, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele, enfim, moral, com outra pessoa que chegou para completar. Né? Não é uma pessoa que veio para dividir. Né? A gente tem mania de falar, vou dividir a vida com alguém. Não, a gente veio somar a vida com alguém. A gente veio compartilhar a vida com alguém. Assim como você e a Roberta, que hoje já conseguiram ver as potencialidades, porque você vê as potencialidades que ela, às vezes, no seu pessoal não consegue ver. E assim, o contrário, ela vê em você aquilo que você, às vezes, tá aí com uma cegueira, que a gente chama, né? Então, eu e o Gustavo, a gente faz essa parceria muito bacana, eu aprendo muito com ele também. O Gustavo, ele tem uma maneira de ver a vida de uma forma muito mais leve do que eu tenho. Eu acho que as nossas criações foram muito diferentes. Então, quando às vezes eu vejo uma situação, e por eu ter sido criada na fazenda, ser mais assim recolhida, ser uma pessoa mais introspectiva, ele já chega, ele já é o amigo de todo mundo, ele já consegue descomplicar as relações de uma forma muito fácil. E para mim não, porque eu fui criada de uma outra forma, né? Chegava a visita em casa, eu corria pro quarto, enquanto a visita não fosse embora, eu não saía, de tanta vergonha que eu tinha e introspecção. O Gustavo não, aonde ele chega, ele consegue cativar as pessoas e receber as pessoas e abraçar as pessoas e ser ele assim, livremente, né? E eu já não tive essa criação, eu já não consegui ser tão livre desde a infância. E aí a gente faz essa troca. Eu falo assim que ele é meu cartão de visitas. Aonde ele chega, ele já faz ali o cerimonial inicial, de repente eu já posso chegar, aquelas pessoas que ele já conhece, já consegue conviver, eu já posso saber que são amigas minhas também. Já conecta ali. Ele Exatamente. chega, né? Desbrava, Sim. aí a Natália já chega. Aí já começa também, aí sim vai. Isso é na corrida também, porque às vezes ele encontra umas trilhas aí pelas fazendas que a gente vai e ele fala, amor, vou na frente ali, depois eu venho cá e te busco. Pra te mostrar o lugar que eu achei. Sempre acho um lugar. Sempre acho. Parece que depois que eu comecei a mesmo me aprofundar na corrida de trilha aí, cara, na hora que eu vejo um caminhozinho ali, eu falei assim, eu sei que tem alguma coisa ali. Já começa a subir, já vou andando ali naquele negócio. E o caminho nunca acaba. Nunca acaba. E assim vai. Eu vejo lá na sua sede, você fala, temos um lugar bonito, hein, cara? Exatamente. Você falou uma frase muito bonita num dia. É pra isso que eu treino. Aí chama Tchau Montanha. Isso, lá no... Acho que foi na Serra da Canastra. Vivendo todos os dias da minha vida por isso aqui. Por isso aqui, muito bacana. E agora dá uma dica pros homens, cara. A Natália falou que te dá umas dicas. E a gente homem é mais assim, né? Eles ficam... Como é que recebe? Como é que recebe? Cara, assim, vamos ser sinceros. A Sim. maioria das vezes, elas estão certas. Então, geralmente, assim, o homem tem a dificuldade de assumir, né? Mas só que tá relacionado, cara, então tem que aceitar. No final você vai ver que ela que aquilo ali que ela queria, tá certo aquilo ali, entendeu? No final deu certo. Então, não adianta querer murmurar, querer, sei lá, achar ruim. Tem que conversar, tem que se comunicar, entendeu? Senão não vai. Se ela falou que vai dar errado, vai dar errado. É igual mãe. Se a namorada falou, esposa, falou que não vai dar certo. É melhor evitar. Entendeu? E muitas vezes é o contrário. Às vezes fala, pode ir, vai dar certo. Você vai conseguir. Isso, né? Com certeza. Eu faço muito né? isso, exatamente. Eu lembro que agora na última prova dele, no desafio do Barreiro, né? Que ele conseguiu lá bater o recorde da prova, ele fez um treino antes. E aí ele falava assim, não, mas eu não tô bem, eu não vou conseguir. Vai, e eu fui junto. Cara, né? Eu fui junto, então eu peguei o carro, eu ia nos pontos de apoio, dando incentivo para ele, levando água. A gente fez um treino dos 42 quilômetros completos. E ali ele já chegou num tempo muito bom. Então, às vezes, muitas vezes, a esposa, a namorada, vai ser aquela que vai falar, você consegue sim, eu tô vendo. Então, você não tá vendo, mas eu tô, você consegue, vai. Aproveitando isso aí, só um detalhe sobre isso. Eu já tava um pouco
um pouco abalado, porque sim, eu consegui fazer os 42 no percurso da prova. Só que, tem um detalhe, ela estava me auxiliando. Ela parava, fazia os pontos de apoio para mim, ela me dava paçoca, ela dava as coisas para ingerir, para dar sustância. E eu cheguei quebrado, cara. Eu cheguei moído no finalzinho. Fez 1h20 minutos, mais ou menos, né, amor, aqui no treino, não foi? Não, 1 hora? Não, 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. Eu completei lá, mas só que eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, o ponto de apoio que ela fez, por ela estar ali também, foi, entre aspas, um pouco mais fácil. Porque o ponto de apoio dela foi maior do que os pontos de apoio que vai dar prova. Então eu pensei, eu não posso acostumar com isso. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E realmente eu já fiz um vídeo lá, né? Postei lá, marquei a RN, falei, ó, esse aqui é meu teste e tal. Eu acredito que eu não consigo descer mais esse tempo. E na minha cabeça eu achei que eu ia chegar um pouco mais, assim, ia gastar mais tempo ainda. Eu achei umas 3 horas e meia pelo grau de dificuldade. Aí, resumindo, eu não ingeri nada do que eu levei. Eu pus uma cinta de hidratação, 500 ml de água, eu acho que 4 géis e um reidrate. Eu não usei nada. Eu não bebi nem a água da cinta. Eu bati lá e voltei e não bebi nem a água da cinta. E diminuiu o tempo. E eu diminui o tempo, entendeu? Então, assim, eu tenho que confiar mais em mim. Exatamente. Eu tenho que treinar para isso e falar, vai dar certo, a minha estratégia vai dar certo e é isso. Eu passei por isso um tempo atrás, e vocês contando a história, vamos ver se é isso mesmo. Você já sabia que ele ia descer o tempo, não sabia? Eu sabia, mas eu não queria acreditar. Sabe quando você não quer criar a expectativa? Porque é um objetivo dele muito grande, mas eu lembro até direitinho, porque eu estava lá, né, na prova, eu estava como a locutora do evento, então para mim foi muito emocionante, né? Eu estava aguardando, aí deu 1 hora, deu 3 horas, tô falando 1 hora, mas é sempre 3 horas, deu 3 horas ali e 5 minutos, o Bruno, o Rosil, né, mandar um abraço para ele aí, ele falou assim, Nath, o Monstrão deve estar chegando. Eu falei, não, o treino fez 3h20, daqui a pouco ele tá chegando, mas não é agora não. E aí eu fiquei não criando aquela expectativa, porque estava muito abaixo do treino, né? Porque a gente sabe que na corrida cada minuto é uma eternidade. E então eu falei, não, tá longe. Mas o Bruno me deu a certeza, pode ficar aqui, ó, esperando que o Gustavo, o Monstrão, ele fala só o Monstrão tá chegando. E aí, a hora que eu vi, né, ele virando lá, porque ele tava com um short, assim, bem chamativo, um short laranja, que ele tem bem forte. A hora que eu vi ele virando com aquele short lá, meu coração parou. Eu congelei. Eu olhei no relógio, tava marcando ainda 3 horas e 12 e alguns segundos. Eu falei, eu não tô acreditando. Eu congelei, eu não consegui falar, né? A minha meta ali era anunciar o grande campeão, né? Dos 42 quilômetros, e eu não consegui. Eu olhei pro lado, não tinha ninguém para me auxiliar. O Gui, né, que é o tio Phil, já tinha saído de perto. Alguém me ajuda, porque eu não conseguia falar mais nada. Por quê? Porque a gente veio de um ano inteiro. Você acompanhou todo o processo. Todo o processo, né? Então eu vi que era um merecimento dele. Que Deus realmente deixou aquele dia, aquele momento marcado na história para ele. E foi muito bonito. Porque ele chegou e ele sabia que ele tinha ganhado, mas ele também não queria acreditar. O KM7 pra frente, eu vim conversando com Deus, cara. Vim conversando com Deus, eu falei assim, não deixa minhas pernas falhar, não, porque na última subida, que foi a subida que eu passei o primeiro colocado, não querendo acreditar também, porque o cara, basicamente, ele tinha, no mínimo, 20 quilos a menos que eu, no mínimo. Eu olhei pra ele, ali, né? Eu olhei pra ele e falei, vamos, não para, que se o sangue esfriar é pior, porque você foi muito forte. Se o seu sangue esfriar, você vai quebrar, mas você vai quebrar feio. Então não para. Ele deu 2 passos. Enquanto eu falei, não vou olhar pra cima. Eu até conversei com a Natália sobre isso. Natália, a meta é eu não olhar pra cima nessa última subida. Porque eu conversei com o campeão do ano, dos outros anos, que é o Lucas. Ele falou pra mim assim, cara, a vantagem do corredor naquela prova dos 42 é a última subida. Se ele conseguir subir ela correndo no trote que seja, ele vai ser o campeão. E eu falei pra Natália, eu não vou andar nenhuma das subidas. Foi o que eu fiz no treino.
Eu mentalizei aquilo ali. E eu descobri que se eu não olhar pra cima quando eu tô exausto, eu vou. Entendi. Se eu não olhar pra cima e quando eu tô exausto, eu consigo ir. Porque o corpo é uma máquina, né? Ele vai continuar Aí, girando. cara, eu cheguei no KM21, cara, um bate e volta, o rapaz lá do ponto falou assim, não, primeiro colocado já passou, que já tem meia hora. Falei, que? O cara tá 5 km na minha frente. Acabei, esqueci a prova, assim, esqueci. Porque eu já percebi que eu tava focado em pódio. Falei, não, cara, eu tenho que focar na minha estratégia. Que pódio, o quê? É assim, tudo bem. No jeito que eu tava ali, provavelmente eu ia pegar ali um quinto, um quarto, tal. Mas não, eu tenho que focar na minha estratégia, o que eu treinei pra fazer. Esqueci do cara. Fui embora. Aí tava o Paulo, que era treina junto com a gente na assessoria. Paulo, vamos voltar, que eu vou voltar com você, que eu tô exausto. Aí na hora que eu comecei a subir de novo, eu percebi que eu não tava tão exausto. Eu tava conseguindo manter uma constância na subida. Aí eu escutei o Paulo, pode ir que eu não dou conta não. E fui embora, do quilômetro, fui embora. Aí na hora que deu o quilômetro, na última subida, né, que eu falei pro rapaz lá, Mais forte. a mais forte, ele já tava andando, mas ele tava andando, ele tava assim, tava meio, muito fadigado, sabe? Falei, fui dar esse conselho pra ele, aí na hora que chegou lá em cima, dava pra ver, assim, né, faltavam 7 km pra chegar, e pra quem já fez aquilo tudo ali, né, Aí, é uma glória, né? Só que na hora que cheguei lá em cima, assim, parece que o corpo pesou mais. Por que o corpo pesou mais? Porque eu não percebi que eu tava fazendo mais força, porque minha ideia era chegar lá em cima e recuperar da subida. Certo. Eu tava fazendo mais força. E nisso eu fui conversando com Deus, falei assim, minhas pernas tá muito ruins, não faz isso comigo, deixa eu chegar. Deixa só eu chegar. E tal, fui. Aí de repente vinha aquela coisa na cabeça, não, cara, mentira, o nível dessa prova tá muito fraco. Não, eu não tô em primeiro, eu não tô em A primeiro. sabotagem. A A autossabotagem. Eu não tô em primeiro, isso é mentira, é impossível, né? Aí eu passei do outro ponto de apoio. Aí o cara olhou assim pra mim e falou assim, ranquei. Falou desse jeito. Me entregou água assim, falou assim, ranquei. Já pegou o rádio, ó, primeiro colocado aqui, acabou de passar aqui no PC tal. E eu era já, você. e eu já segui, eu falei assim, Aí dá até um mentira. gás, né? Acabar Aí, de chegar. aí tá, deu outro gás, fui no outro ponto de apoio. Ô, você tá nos 42, o rapazinho olhou pra mim, você tá nos 42 de dupla? Falei, não, solo. Solo? Olhou no relógio? Tá. Ó, o primeiro colocado acabou de passar aqui na antena, já tá descendo um Alto Paulista. Aí, beleza, tal, e eu fui descendo. Cara, na hora que eu passei o túnel, aí deu vontade de chorar, porque na hora que eu passei o túnel tinha uma moça que ela era a última colocada dos 10 km. Ela foi lá pra se divertir, porque ela tava muito feliz pra quem tava em última colocada. Entendi. Ela tá outra vibe dela É, ali, ela né? tá- A mulher, eu acho que ela nunca me viu na vida. Parabéns, você foi o primeiro dos 42 que eu vi. Parabéns, você é o campeão. E assim, né, faltava 2 km pra chegar. 2 km pra chegar de descida, meu amigo, o joelho. É brabo. Aí eu fui descendo, desci. Chegou lá embaixo, o cara do staff lá também, nossa, vibrou demais, cara. E eu tava, aquela vontade de chorar, imensa. E o cara pegou e falou pra mim assim, pode andar que você tá sobrando. Eu falei, meu amigo, não dá pra andar, não. Não vou parar, dá pra não. andar, não. Agora vai até lá. Aí eu fui, cara, na hora que eu virei ali, vi escrito assim, ó, 7º desafio do Barreiro. Eu falei, mentira, eu cheguei. Baixou muito o tempo. Eu né? cheguei. Baixou muito. Aí na hora que eu passei lá e tal, aí não vi Natal, eu não via ninguém, cara. Daí de repente na hora que eu cruzei a linha de chegada, o pessoal lá batendo palma, falando, sabe quando você fica surdo? E o Schneider, né? Monstro! Xingando, Gritando. xingando não, mentira, cavalo e tal. Eu falei, não, mentira, cara, e fica um tempão ali sem entender, sabe? Assim, eu fiquei satisfeito porque eu achava impossível. Eu achava impossível duas coisas. Eu achava impossível que eu ia conseguir ser um ultramaratonista, passar dos 30 km que seja. E eu achava impossível eu conseguir um pódio geral em alguma modalidade. Assim, destaque aqui, né? distância, sabe? Isso aí eu achava impossível. Só que, assim, no meu relacionamento com a Natália, ela veio conversando, assim, conversa normal, sabe? De casal. E ela me fez entender que eu conseguia sim. E a Indomit, que foi a minha primeira ultramaratona no ano passado, no início do ano, era pra eu ter feito 35.
Eu me inscrevi nos 35. O Schneider falou, vai nos 35, que aí depois a gente pensa numa ultra, que era a ultra de Paraty, que eu ia fazer no final do ano, em setembro, na verdade. Faz os 35 que a gente vai se preparando pra outra. Eu falei, não. Pensei comigo, né? Eu não falei não pra ele. Falei, beleza, vou escrever nos 35. No outro dia, cara, eu fiquei martelando aquilo lá. Eu falei, Natália, eu vou mudar minha inscrição por 50. Mas eu vou falar nada pro China, não. Mas você tem que falar, porque tem que mudar seu treino. Aí depois eu fiquei pensando, falei, é mesmo, cara. Ué, eu vou treinar pra 35, eu vou fazer 50. Aí tá, aí virou o ano, não, Natal, deu um Natal de 2022. Vamos fazer um treininho, fui fazer o treino com o Schneider. E eu ainda não tive coragem de falar pra ele. Só que o Rafael que tava com nós, Rafael Pereira, pegou e falou, ó, eu tô vendo que o Monstrão não vai te falar, eu vou te falar porque eu tô com medo desse cara machucar. Ele tá nos 50, viu? Esse salto de 35 foi pro 50. O Schneider olhou pra mim, a gente ia fazer um giro de 5 km. Aí o Schneider olhou pra mim, na hora que eu fui lá na porta da casa, ele falou assim, já que se inscreveu, né, do nada, já que se inscreveu, né, então, aquele olhar assim. Isso, hoje, ao invés de eu fazer 5 km, eu e o Rafael vai fazer 7 enquanto você faz 15. Falei, putz, agora eu enrolei. Agora enrolei. Não, o volume Desde então, cara, foi 15 todo dia. Eu tive descanso só quarta-feira, quarta, sexta. Tava correndo todo dia. Todo dia. Aí até começou a fadigar, aí de repente ele mudou os fortalecimentos. Aí eu percebi que não foi tão difícil se eu seguisse as regras, o que ele propunha pra mim. Certo. Agora eu comecei a desanimar, aí sim, eu ia ser difícil. Então o negócio é o seguinte, eu já tinha academia ali, pra eu ir a hora que eu quiser, o dia que eu quiser. Claro, né, eu tinha que ir nos dias da planilha lá. Então eu ia, fazia meu fortalecimento, alimentava direito, o treino ia fluindo. Automaticamente eu fui murchando, né, fui perdendo uns quilos, fui secando. Eu consegui, ele já chegou e conversou comigo e falou assim, ó, é uma prova preparatória. Vai pra completar. Começou a ver que vai sentir fadiga, diminui. Eu preciso que você use o bastão em todas as subidas. X. Falou isso pra mim. Fui e completei a prova. Com a prova 50 km em 9 horas. X. Prova preparatória. Aí, desde então, foi assim, foi uma coisa que... Mudou a chave, né? Mudou. Né? A próxima luta que eu ia fazer depois da Bocaina era... Ó, depois da Indomit, era a Bocaina. A Bocaina era 45. Eu comecei a treinar na Bocaina, a gente foi com a turma, foi com outros pessoal e tal. Cheguei no Schneider, falei, Schneider, eu vou pôr uma mochila menor, eu vou pôr 500 ml de água na minha mochila e eu não vou correr com bastão. Mas isso era uma coisa também que eu já tinha falado pra ele, porque ninguém usava bastão. Eu senti que agora... Os primeiros colocados não usavam. Eu senti agora que meu desenvolvimento tá sem... eu tô desenvolvendo melhor sem o bastão. Ele falou, tudo bem, isso aí é coisa sua. Se você acha que tá desenvolvendo melhor, vambora. Cara, a dica da Nath. Não, é porque eu vi. Né? Porque assim, eu tô observando, né? E lá na Indomit mesmo, que foi essa primeira ultra que ele fez, eu percebia que eu sempre fiquei ligada, né? Porque por mais que eu ainda não entendia tudo do universo das corridas, eu tava esperando ele chegar. Então eu comecei a ver, né? Os primeiros colocados chegaram, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto já chegaram. Ok. Como eles estavam, como eles eram, qual o físico, o que eles carregavam. Muitas vezes somente uma cinta. Né? Eles não carregavam mochilas, grandes coisas, e o Gustavo foi completamente carregado, né? Ele levou uma mochila que estava pesando uns 3 quilos ou mais. Sim, mas assim, né? Era uma estratégia, foi a primeira, né? Foi a primeira e aí ele usou ali também os bastões e tudo mais. Eu falei pra ele, você vai ganhar velocidade se você não precisar dos bastões e se você perder peso. E isso é um detalhe. Assim, eu usei uma cinta nos 42 também, mas não foi para imitar nenhum deles. Isso é de cada pessoa, não foi para imitar nenhum deles. Isso é porque realmente, na medida que seu desempenho vai subindo, você vai percebendo o que você precisa, você vai sabendo fazer as suas estratégias, entendeu? Que aí começa a colocar o ponto de apoio como a base, Exatamente. né? Porque tem gente que leva tanta coisa aqui,
porque acha que vai precisar no meio do caminho, não vai ter. Mas se você calcular o que você vai precisar até chegar no ponto de apoio, você leva muito menos coisas, assim. Então, assim, essa análise eu sempre gostei de fazer porque é um sonho dele, né? Eu sou companheira dele, então eu quero ver ele evoluindo e se desenvolvendo. Agora, com relação à disciplina do Gustavo, eu acho que isso é uma das coisas primordiais para ele estar alcançando os resultados que ele alcança, né? Então, o Schneider, ele passa para o Gustavo os treinos sabendo que ele vai fazer o máximo para conseguir realizar aquilo ali na risca. Né? Então, eu vejo que a disciplina do Gustavo é muito, muito forte. Tanto que o Schneider, na primeira vez que ele fez 42 quilômetros, eu também estava junto, dando um apoio para ele. Mas o Schneider não falou que ele ia fazer os 42, que ele ia virar ultra naquele dia. Né? O Schneider falou para ele, eu quero que você faça um giro aí pela cidade durante 3 horas para mim, não foi? 3 horas e meia. Falou assim, isso, eu tava exatamente antes da Indomit. Eu falei, Schneider, mas eu tô indo fazer 50 quilômetros até hoje, não deixou eu correr 40. Pô, calma que seu dia vai chegar. E eu desanimado, cara. Eu falei assim, não, essa prova aí vai ser só pra completar mesmo, porque, pelo amor. Ele pegou e falou assim, monstrão, eu quero que você gira pela cidade 3 horas e meia. Conforto. Aí ele pôs lá, né, as médias. Eu bati as médias na risca, na hora que o meu relógio apitou 3 horas e meia. 42.200. Falei, nossa. Aquele dia ele chorou, viu, William? Chorou feito menino pequeno, porque eu acho que ali ele alcançou o que ele sempre imaginava, que era bater essa distância, né? Schneider Virar foi o Messi o último. Miyagi ali, você não tava nem vendo, né? Ele sabe que faz. Tava sabe? vendo. Ele sabe. E aí, você também começou a correr, né? Isso. Foi um convite, foi assim, o casal foi conectando, aí despertou essa vontade. Como é que foi com você? Não, comigo a gente já ia se conhecer, né? O interessante é que a gente se conheceu antes, né? Ele me viu lá no Stories da academia, já me stalkeou, já começou lá, né, querendo. Ele até fala, né, que quando a gente se conheceu, ele começou a me seguir, eu não segui de volta. Falei, quem demonstrou interesse foi ele, né? Eu não tenho interesse nenhum, deixa ele aí, né? Quer me seguir, pode seguir, né? Eu não vou seguir. Ela me seguiu depois de 5 dias. Ah, falei... E não, estratégia, detalhe né? importante, ficou lá olhando meus stories todo dia, mas não me seguia, não. Ah, lógico, primeiro a gente tem que passar um crivo, né, ali pra ver se a pessoa... Né, vou seguir a pessoa, não é bem Eu assim, falei, então né? vou postar só a frase de Jesus. Assim. É brincadeira, é brincadeira. Mas ele evitou nesses dias ali. Se ele tivesse postado, eu até falo com ele. Se ele tivesse postado, às vezes, uma cerveja, eu já ia desanimar, né? Dá uma Foi direção de desanimadinha. Deus, né, irmão? Deus falou, não. Ali não teve, né? E aí a gente se conheceu. Mas eu sou atleta da Márcia, né? Do handball, do Ômega. E o Schneider também é o nosso preparador físico. Então eu já treinava com ele uns domingos ali no Colégio Dom Bosco, né? Ele faz uma preparação com a equipe. E ele abriu a assessoria dele para que a gente pudesse treinar o condicionamento físico, a corrida. Então ele deu isso para todos os atletas do Ômega, só que as meninas não iam, os meninos também não iam, porque o pessoal gosta de jogo, né? Então, treino é jogo pra gente. Do handball, você sabe, você deve conhecer um pouquinho. E aí, eu já falei pro Schneider, quero ir pra assessoria, porque estava na época de provas, eu ainda estava estudando lá em 2022, fechando lá, né, o meu curso de psicologia, e eu falei, China, assim que finalizar aí as tempestades do curso, eu vou correr. Então a gente já ia se conhecer, só que a gente se conheceu antes. E aí me incentivou ainda mais a correr. Mas hoje o meu grande incentivador é o Gustavo, né? Porque eu vejo que ele não me deixa desanimar, ele me mostra que é possível, né? Ele consegue me mostrar que eu estou evoluindo aos poucos e me incentivar de formas materiais também. Por exemplo, eu tenho esse relógio aqui que é o Omnitrix das corridas, né? Que é o Garmin, que se chama. O dele é um mais poderoso, mas o meu também tem superpoderes, né? Eu falo assim. E ele me presenteou com esse relógio, né? Como se diz, aqui, ó. Você precisa de, você precisa disso, né? E eu tô te dando essa ferramenta porque eu sei que você vai conseguir evoluir mais, né? E isso vai te incentivar. Então ele sempre esteve do meu lado. Muitas vezes ele ia no treino só para me acompanhar, né? Então às vezes na subida ele falava, ó, reduz o ritmo, né? Dá um trotezinho bem menor, não precisa correr, mas continua mantendo a constância, né? Então ele me incentivava de lado, né? Então é um rapaz que já corria demais aqui na cidade e se colocava naquele lugar de humildade de me ensinar e correr comigo do meu lado. Então eu vejo que ele foi o meu grande incentivador, hoje ainda a gente não treina junto mais, mas todos os meus resultados ele tá ali, me dá parabéns, me incentiva. Então eu vejo que ele é o meu grande exemplo, né? E o meu professor, que é o Schneider, eu acho que ele assim, para quem conhece, ele sabe a grandiosidade, da generosidade que ele tem de falar, eu não vou desistir de você. Né? Você pode hoje não estar tão legal, amanhã, mas eu tô aqui. Eu não vou desistir. Se você não desistir, eu não vou desistir. Essa é a frase do Schneider. Né? E é bom a gente ter alguém do lado, tanto o Gustavo que acredita que eu consigo, tanto o Schneider que confia também. Essa comunhão é tão bacana de vocês que eu lembrei de uma história que
Teve umas 2, 3 semanas que eu tava ali pensando, né? Falando, nossa, cara, né? Às vezes eu não vou conseguir. Uhum. Podcast, aquilo, objetivo tal. Do nada, a Roberta virou pra mim e falou assim: Nair, você quer saber? Você é melhor que esses tudo aí que a gente tá vendo aí. Quando ela falou isso, cara, mas foi assim, tão espontâneo. Ela falou assim: ó, fiquei verbalizando aquilo na minha cabeça. Pra mim, você é melhor do que todos esses que a gente vê por aí. Sabe por quê? A gente vê verdade. Você não tá simplesmente falando pra atrair, agradar, né? pra agradar as pessoas, pra ter, entre aspas, seguidores, pra vender cursos, não. Você é aquilo que você tá falando. E Sim. pra isso você me passa muita verdade. Cara, acho que é a mesma coisa que você sente quando ela te fala assim, né? Uhum. Me senti assim, ó, vou continuar. Isso, vou continuar. Vou continuar. Dá. É Tem que possível. A mulher, ela tem esse papel de conselheira, né? O homem, ele nasceu para vencer, né? O homem nasceu para conquistar. Sejam os lugares... Eu tenho uma frase que eu falo pro Gustavo: os lugares mais altos do mundo foram feitos para você. Porque você gosta de subir, você gosta de ir lá, né? Conhecer lugares. Então, eles foram feitos para você. Assim como a Roberta olha para você e fala: William, foi feito para você. Isso é verdade em tudo que você faz, né? Então, eu vejo que a mulher, ela tem esse dom de entregar para o homem o seu potencial, de ser a conselheira, né? Digamos assim que o homem, todo homem é um rei, certo? Mas ao lado ele precisa de uma conselheira, uma mulher que vai estar direcionando aquela mente forte, né? O homem só com a força, ele não conquista o mundo, mas ele com a força e a energia que a mulher tem de positividade, de benevolência. Muitas vezes o Gustavo tá nervoso, acha que não vai conseguir. A mulher com um abraço, com um sorriso, né? Com um jeito de falar, ela consegue mostrar para ele que é só uma fase, que vai passar e que amanhã ele vai conseguir alcançar os objetivos dele. E a gente viu que é isso mesmo, essa parceria que a gente troca no final de 2023. Porque a gente veio lá de baixo e treinando todo dia, e o Gustavo assim se dedicando, e eu do lado dele. Muitas vezes a gente passava perrengue junto, e ele ali, eu falei: não, você vai conseguir. Às vezes a gente precisava ter o dinheiro para ir para Paraty, né? Então a gente fez um desafio, ele foi lá, colocou uma esteira lá no Olegário Maciel, correu durante 6 horas diretas, bateu ali 60 quilômetros de esteira, correu muito para poder mostrar para as pessoas que o sonho dele era valioso. Então, primeiro, quem deu valor no sonho dele foi ele. Eu estava ao lado, mas ele era o personagem principal, né? E eu estava ali fazendo com que aquilo fosse possível, né? E mostrando para as pessoas que eu acredito nele, né? Então, acho que isso é a força do casal. Quando o homem e a mulher, eles conseguem dividir os sonhos e, ao mesmo tempo, compartilhar, né? A gente estava falando antes aqui de começar que muitas vezes o homem sonha de um jeito, a mulher de outro, cada um está seguindo seu caminho. E o mais bonito e o próspero é quando se une, né, as duas coisas e vai. O Schneider fala para Gustavo: cara, você tem uma psicóloga mesmo, né? Assim do lado, porque não é fácil, né? Ele fala que o maior desafio dele não é subir montanha, não, viu? É continuar namorando comigo, porque é uma dificuldade. Eu sou chata mesmo, né? E aí aquele chato, assim, William, que não é um chato de ficar insistente, insistindo, mas é pontual. Isso daí que você fez aí não foi legal. Isso. Entendeu? Porque eu sou sincera. Então, é mais fácil eu falar o que eu vejo do que eu ficar com o sentimento guardado, né? E falar assim: nossa, por que ele fez aquilo? Não, isso aí que você fez aí não foi legal. Ó, você observou o jeito que você falou? Né? Não foi legal. Então, isso é um desafio para ele, é uma pedreira, né? E eu tenho certeza que a Roberta também é aquela que te puxa a orelha de vez em quando e fala: olha, você podia ter feito diferente ali, naquele momento ali. E aí, o que é isso para você? Oportunidade de crescimento. Teve um dia que ela me deu uma dura, que eu tenho mania de comer do jeito que tá lá, pra mim tá ótimo, né? Peguei a maçã e clac. Ela: você não lavou a maçã, né? Esqueci. Esqueci de lavar, né? Lava a maçã, tem que lavar, né? E a gente Tava em cima da mesa, né, meu vasilhinho? vai, tchau, dá uma vez, já. Toma essa dura aí. Como casal, ensina pra turma, como é que vocês fazem? No ponto assim, vocês incentivam muito um ao outro. Sim. Né? Vocês estão sempre ali, companheiros. Como é que é isso? É verbalizando? Porque tem aquele livro, né? 5 Linguagens do Amor. Sim. Né? É verbalizando. Um é mais por gesto. Como é que vocês demonstram com o outro, assim? Assim, eu acho que, na verdade, acho que a Natal é mais por gestos, né? Não, ao contrário. Eu sou mais por gestos. Ela conversa mais, ela fala mais. Por isso que é tão importante para mim as Eu tenho palavras. dificuldade nisso. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Às vezes eu consigo lhe demonstrar um certo carinho, né? Mas eu não consigo falar tanto, mas
Tô aprendendo. E eu também sou bem carinhosa, né? A gente, no nosso íntimo, na nossa reserva pessoal, eu sou muito carinhosa. Eu gosto de estar grudenta mesmo, né? E ele, assim, às vezes ele é mais na dele, mas a gente também não é tão grudado, só quando a gente tá lá no nosso cantinho. Mas o William, a gente tem que parar de romantizar os casais, né? Isso é uma coisa que eu vejo que acontece no dia a dia da gente mesmo. Às vezes, outro dia mesmo, lá na assessoria, uma colega nossa chegou e falou: nossa, eu acho tão bonito vocês dois. Nossa, vocês dois são uma gracinha. Ai, ele é tão apaixonado, você também tão apaixonada e Viu no tudo Instagram. mais. Sabe nada, não sei. Né? Mas nos bastidores não é muito bem assim, né? Porque nós somos pessoas diferentes. O Gustavo, ele tem um jeito dele de ser, eu tenho o meu jeito de ser, então vai haver conflitos. E a gente precisa parar de acreditar que não existe briga entre casal, gente, existe. Casal precisa só de uma palavra, William: disposição. Você está disposto a continuar ao lado dessa pessoa? Né? Você está disposto a mudar algum comportamento que você tenha para que isso dê certo? Né? Então, eu acho que o relacionamento ele não tem que ser romantizado. A gente não tem que olhar para o outro e achar que é perfeito, que eles não brigam, que são um casal. Não, a gente briga sim, mas a gente prefere consertar os problemas. A gente prefere sentar, olhar um para o outro e falar: olha, vamos tentar de novo, diferente agora? Né? Vamos, porque a gente, de um ano para cá, a gente evoluiu muito. Enquanto casal também, a gente está aprendendo, a gente está se conhecendo, a gente está construindo uma vida. Né? Imagina se daqui a algum tempo, quando se Deus permitir a gente se casar, a gente tiver filhos, a gente vai poder aliviar eles muitas pedreiras que a gente já passou. Né? Então eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Quando eu olho para o Gustavo, eu vejo um homem que ele está se construindo. Né? E assim como ele me vê, uma mulher que eu estou me construindo. Então tem muitas coisas que eu preciso melhorar. E quem pode me mostrar isso? É ele. É ele que pode falar: olha, vai por aqui, né? Isso daí que você está fazendo aí, eu não acho legal. Né? Eu gostava muito, vou falar só essa daqui, que é uma coisa que ele me fez mudar, tá? Eu usava muito camisa de futebol, porque eu amo futebol, né? Você sabe, né? Eu gosto muito de futebol e eu gostava só futebol americano, né? Não sabe nem quais são os times de Minas. Todos, né? Você botar, ele vai saber Cruzeiro e Atlético e só. E aí eu gosto muito de futebol, então na minha casa, 50 camisas de futebol é pouco. Né? Então eu sempre gostei de treinar com camisa de futebol, né? Eu sempre gostei de treinar de camisa de futebol e aquelas coisas. E o Gustavo falou assim: olha, eu não acho legal não, viu? Isso aí pra mulher, isso daí não fica legal. Tudo bem, pode ser que algumas meninas que estão me ouvindo, mas cara chato, né? Ficar falando isso, tem nada a ver. E realmente eu acho que nós mulheres, nós somos femininas. E a gente precisa realmente passar essa imagem de ser mulher. Né? Eu gosto muito de futebol, posso usar minhas camisas em outros momentos, mas para treinar é um momento pessoal meu, então eu tenho que me identificar com aquele momento, né? De ser uma mulher que gosta de se cuidar da minha saúde, não exposição aí de camisas, né? Porque eu ia com a do Messi, depois do Neymar, depois do Cristiano Ronaldo, e ia revezando as minhas camisas de futebol na academia. Então eu vi que ele estava me falando aquilo porque ele me acha bonita, mas quando ele me vê com a camisa de futebol, ele só lembra ali dos homens jogando bola. E tá tudo bem. Então ele me fez mudar essa percepção, né? Então eu vejo que os casais, eles estão aí para isso, né? Para que um olhe para o outro e fale também, né? O que agrada. Por exemplo, o Gustavo, quando eu conheci ele, não gostava muito de usar óculos. Eu falei assim: mas você tem problema de visão, você tem que usar óculos, rapaz. Né? A pessoa andava comigo na rua assim, ó, forçando assim, a vista. Aí... Se eu comentasse na rua, eu não ia te falar nada, porque às vezes eu não te conhecia. Eu libertei o óculos dele, o menino evoluiu muito mais, porque agora com o óculos aí durante o dia, né? Ele descansa a vista, faz leitura e tá tudo bem. Então a gente tem que, né, ir olhando um pro outro e falar: por que você não usa o seu potencial máximo? Né? Se você enxerga melhor com óculos, ele é um potencial máximo que você tem. Né? Uma coisa que a Roberta me ajudou muito, porque assim, eu sou muito sossegado para certas coisas, e para outras, eu sou muito assim, né? Igual trabalho, dedicação, estudar, treinar. Agora pra roupa, irmão. Eu falei que você tem que comprar uma roupa nova, você tem que comprar isso. A bermuda que eu treino, eu devo ter uns 5 anos. E ela tá cheia de furo no quadril. A famosa bunda, né? Tá cheia de fração. Deve ser coisa de homem, né, amor? As meninas também estão todas assim. Aí ela, você não vai com esse chá de jeito nenhum, não vai comprar outra, tem que comprar. O Gu ainda me pergunta, às vezes ele fala assim: amor, ó, esse short aqui, vê se tá parecendo alguma coisa aí. Eu falo: não, pode ir. Aí eu já comecei a despertar. Aí eu falei: opa, não, realmente, uai. A gente trabalha tanto, gosta daquilo. A gente não gasta dinheiro assim com mais nada supérfluo, pelo menos uma bermudinha, né? Aí você fica, opa. Já começa a antenar, né? Realmente, né? Tem que, pelo menos uma bermuda nova, alguma coisa ali confortável pra gente usar.
mas passou despercebido. Se não fosse o toque dela. Sim. São coisas simples Pois do dia a é, dia. eu tocando nesse assunto aí, eu pensava desse jeito também, cara, porque hoje em dia, assim, tênis, essas coisas, nossa, eu usava tênis ali, assim, pra passeio. Hoje em dia eu não compro tantos tênis pra passeio, porque eu tenho uma quantidade boa lá em casa. Os tênis estão novos, mas tênis pra corrida, cara, infelizmente eu olhava assim no tênis ali. Hoje em dia tá caro, né, cara? Tipo, você vai ficar 500, um tênis bom, 500 mais reais. Aí, nossa, eu vou comprar um tênis desse nunca. Aí vou lá no de 100, compro o de 100, em uma semana, um mês, abre. Aí você pensa que se você quer um alto rendimento, não é aquele negócio assim, né? Melhor chuteiro não faz o melhor jogador. Não é bem assim. Se você não tiver um tênis que vai durar, você vai gastar mais do que se você tivesse comprado aquele tênis mais caro, mais resistente. Hoje os investimentos assim do Gustavo é 2.000, exatamente. 1.800 nos equipamentos que são os tênis. Eu tô comprando assim, o que eu compro assim durante o ano, assim que eu faço troca, são equipamentos de corrida, não é roupa. Se eu for hoje em dia, olha, o meu guarda-roupa tem muita roupa, então o meu vestuário de troca é só de esporte mesmo, não tem mais o que investir, sabe? Vestuário assim pra sair, pra ir, sei lá, algum jantar, coisa do tipo, eu já tenho. Agora eu invisto mesmo na corrida, né? No esporte e tal. Porque a gente. E é certos pontos que às vezes a gente não se atenta. Não, né, exatamente, não se atenta. E converso muito com o Carabina lá na academia. E ele. Eu esqueci a idade certinha, mas acho que ele tem mais de 60 anos de casado. Caramba. Aí eu chego e vou pedir dicas, né? Falou, como é? Como é isso? Como é aquilo? Aí ele fala, escuta. Ouve ela. Porque assim, a vida, como é que ele falou? A vida é muito bacana, mas envelhecer não é fácil. E aí a gente tem que saber muito bem quem tá do nosso lado. Aí eu falei, caramba. Isso faz sentido. Se você começar a ver que não... Eu falei, nossa, realmente, né? Então uma pessoa que ajuda, que contribui, né, que tá ali do nosso lado, é muito bom. E muitas vezes a gente entende que um conselho desse, né, eu escuto muito por um lado e também muitas coisas do outro lado. Né? Tem muitos homens que preferem entender que esse conselho é a famosa assim, minha mulher tá enchendo meu saco. E isso afasta o casal. Afasta. Porque às vezes é uma prosperidade que tá chegando ali naquela palavra, né? E ela tá tentando te ajudar com o conselho, e a verdade é o homem que não tá tendo a visão de receber aquilo. Né? Por isso que muitos relacionamentos eles não perpetuam, né? Justamente por isso, porque às vezes a mulher ela já olha pro homem já buscando seu potencial máximo. A mulher, ela, na verdade, esse instinto é desde os primórdios. Então, a mulher, ela quer se casar, ela quer ali ter, né, a sua ninhada, antigamente falava-se assim, seus filhos, com um homem que ela considera mais forte. Mais forte em quê? Em postura, em moralidade. Hoje em dia é assim. Antes, na época das cavernas, era aquele que conseguia matar mais alimentos ali e trazer para casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher, ela olha para o homem e vê qual que é o potencial dele. Ele consegue atingir o seu máximo? Ele vai ser um bom pai, né, para os meus filhos? Ele vai ser um homem provedor de bons princípios? Ele vai me honrar quando eu não estiver perto dele? Então, a mulher hoje, ela ainda está nessa busca. Então, quando ela vê um homem que tem toda essa característica, esse potencial para ser esse homem, ela vai investir nele. Ou seja, ela vai ficar ali dedicando tempo, dedicando amor, dedicando atenção, dedicando instrução, orientação, suor, dinheiro, tudo, para fazer com que aquele homem ative o seu macho alfa. E ele consiga ser um exemplo na vida particular, na vida pessoal, na vida profissional. É aquele homem que ela escolheu. Então, ela vai edificá-lo. Assim como tem a outra mulher que não que é com essa personalidade, que pode fazer com que o homem caia no seu nível mais baixo. Então, é necessário que o homem entenda que essa mulher que está ao seu lado é a mulher que vai fazer com que ele chegue nos mais altos patamares. E aí tem que ter a sabedoria de entender que aquilo ali não é uma dificuldade, é uma possibilidade de crescimento. Então, a mulher, às vezes, fala, o homem, quando não quer escutar, ele trava essa prosperidade, e a mulher, aos poucos, vai deixando de amar. Né? Então, é por isso que muitos casais não perpetuam. Porque, às vezes, o homem, ele vê a mulher como uma adversária. Ele não vê ela como ali um apoio, uma ponte para que ele chegue do outro lado de um momento mais próspero, né? Eu vejo, assim, que eu me apaixonei pelo Gustavo justamente
por esse potencial que ele tem. Ele é um homem que ama os animais, né? Então, quando eu vi ele tratando os cachorros como se fossem pessoas, né? E com carinho, com atenção, eu falei, que coração bonito, né? Então, eu consegui ver no Gustavo diversas qualidades morais que em outros homens eu ainda não tinha visto. Né? Então eu vejo que a minha conexão com ele foi exatamente essa. Foi ver que ele é um ser humano diferente, humilde, né? Uma pessoa que está correndo atrás do dele mesmo, gosta ali de fazer suas postagens na internet, mas ao mesmo tempo é aquele pé no chão. Que se tiver que ir para a fazenda comigo, auxiliar meus pais, ele vai. Né? Que se tiver que auxiliar qualquer pessoa em qualquer momento, de qualquer possibilidade possível, ele para o que ele está fazendo e vai lá auxiliar. Carrega caixa de laranja no ombro e não reclama. Eu não vejo ele reclamar. Né, que está carregando, que está doendo o ombro. Nunca vi ele reclamar. E ainda tem outro serviço, né? E ainda chega do serviço, à noite ainda vai treinar. Então eu escolhi esse homem justamente por ver que ele é um homem que ele honra aquilo que ele escolheu viver. Né? Então, por que eu falo, Natália, você escolheu? Gustavo, escolhi. Foi a primeira vez que eu me permiti olhar para uma pessoa e verificar se as características eram de uma pessoa verdadeiramente que poderia estar ao meu lado, né? Porque muitas mulheres escolhem ali a carteira do homem, né? Muitas mulheres escolhem a profissão do homem, né? Muitas mulheres escolhem a família do homem, né? Então, eu acho que o amor verdadeiro, ele escolhe a essência. Quem que é o coração que habita dentro desse homem, né? De que forma que ele conversa comigo? Né? Muitas vezes o Gustavo é muito carinhoso, mas ele ainda tem uns estupinhos assim que às vezes eu chamo a atenção dele. Mas mesmo assim ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso. Ele cuida da minha mãe muito melhor do que eu. Então aquilo para mim já foi honrar o meu amor. Né? Ele dedicar tempo a quem eu amo. Né? Então eu vejo que hoje os relacionamentos eles estão se perdendo por isso, porque as mulheres e os homens escolhem muito os status que aquele outro traz, né? A imagem daquela pessoa, o que ela me traz, né? Muitos amigos meus às vezes ficam com mulheres porque elas são bonitas, mas aí vai ver, eles não sabem nem quem elas são verdadeiramente, né? E assim vice-versa. Né? Então eu vejo que hoje, William, a gente, para falar para um relacionamento funcionar, a gente tem que desconstruir o que a sociedade nos impõe. Né? Então você tem que ir além daquela barreira que a sociedade impõe, né? De ser uma pessoa que já está bem estruturada, de ser um casamento que já está ali estruturado. É filho de quem? Né? Tem esse famoso filho de quem? Né? Eu sou filha de Deus e você, né? O Gustavo também é filho de Deus e juntos a gente vai criar uma família de Deus também. Então assim, eu vejo isso, né? E essa prosperidade que a gente busca hoje no nosso relacionamento, a gente sabe que não vai ser da noite pro dia. A gente está construindo dia após dia, né? Quando eu conheci o Gustavo, a gente era meio perrengado, né? Agora não. Agora a gente já está aí juntando o nosso, daqui a algum tempo a gente vai estar aí fazendo a nossa vida andar para frente, comprar a nossa casa, nossas coisas e fazer a evolução acontecer, mas não romantizem o nosso relacionamento ou qualquer um outro. A gente tem problemas, né? A gente briga, a gente se acerta, a gente, muitas vezes a gente acorda e falando assim, nossa, que raiva que o Gustavo me fez hoje. Mas aí, de repente, a gente já tá rindo, já tá brincando. A gente é muito amigo também, eu vejo isso. Eu não consigo me ver assim sem o Gustavo, a verdade é essa, né? Ele também não, porque eu tenho certeza disso. Mas a gente junto, a gente é melhor. Junto, a gente é melhor. Separado, eu sou só a Natália. E ele é só um monstrão. Junto a gente é muito, muito maior que isso. Nesse ponto que você falou, foi essa semana, um tempo atrás, eu vi, acho que uma pergunta que fizeram, acho que numa caixinha que você abriu. Sim. Você treina tanto, né? A rotina de vocês é distinta, né? É bem diferente. Duas coisas. Achei legal a pergunta, como que você arruma tempo dentro de uma rotina tão grande para dar atenção para ela? E a outra é, como é que vocês dois trabalham a comunicação? Por ter tantas atividades, como é que vocês se comunicam? Mas primeiro, como é que você arruma tempo? Você define prioridade? Você fala assim, não, o cara me chamou para ir jogar um futebol. Não, eu vou ficar com a Natália. É, exatamente isso. Ultimamente, né, eu não ando tendo tempo a quase nada, e quando eu tenho tempo, aí eu convido ela, vamos comer alguma coisa, vamos ver uma série. E é isso, porque ela geralmente, eu acho que ela sai do serviço dela, no geral, 9 horas da noite, quando ela não tem que correr, que é segunda. Terça ela já corre, independente, aí terça ela corre, ela sai, chega em casa 9 horas quase também, então fica assim, entendeu? Aí quando surge um tempo, antigamente quando a gente começou a se relacionar, a gente ia no cinema toda quarta-feira. Toda quarta-feira. E era uma coisa que a gente tinha em comum, né? O cinema, eu amo o cinema, ele também. Aí agora dia de sexta é
é crucial, a gente tem que encontrar, né? Porque a gente fica a semana É inteira. o dia do namoro, vamos dizer Isso, assim. a gente Né? fica Vou dizer semana inteira. o dia da amada. Isso. Lembra aquele meu patrão e as crianças? Isso, Só que aí- o Gustavo não espera muito não, sabe? Assim, a gente já se arrumar e ficar pronta. Ontem mesmo, eu não fui lá ver ele, porque eu atrasei 23 minutos e ele ficou bravo. vou dormir. Não, Ah, você dormiu? ela fala. Não, na verdade, Eu não fui na- não ver Na ele, verdade, não. eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, vamos comprar alguma coisa aqui em casa. Que a gente ia come aqui sair. e tal. E eu fiquei lá tentando arrumar o cabelo, tentando Aí me produzir desanimou os tempão. dois. Eu falei, quê? Você tá falando que a gente não vai sair? Depois eu falei, não, vou dormir. Desanimou os dois, vou dormir. Começou a chover, vou dormir. Falou, então beleza, amanhã às 6 horas eu vou correr. Aí Mas, fui lá. mas foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente, toda sexta-feira, eu acho que é uma regra, né, amor? Sim. Que a gente tem. De a sexta-feira, a gente já começar a entender que nosso final de É semana um começou. descanso, né? Assim, a gente usa um ao outro, assim, também como um descanso, cara. Cabeça, turbulência, semana inteira e tal. E aí, sábado, domingo, aí começa tudo de novo, porque, assim, querendo ou não, assim, tem que treinar. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que treinar à tarde, então eu não posso fazer muita coisa, assim, durante o dia. Eu tenho que me preparar para o treino. E você falou de comunicação, a gente se comunica muito por meme também. Você, Roberto, Ah, sim, é. Nossa, a tal da figurinha, cara. E às vezes, por exemplo, a gente quer falar alguma coisa pro nosso companheiro e que às vezes ali tá no story, né? Isso, envia o story pro outro. Aí já vi, ele já entendeu o recado, aí já começa a conversar, e ele também manda quando ele acha engraçado. Então a gente se comunica dessa forma, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, ó, deu uma brecha lá pra ele, que ele já me mandou 3 memes aqui só em 10 minutos, né? Então a gente já se comunica assim também. E Isso. claro, a gente se comunica também por mensagem, todo dia a gente se fala. Quando acontece uma coisa importante com ele, ele já me manda automaticamente, a gente já resolve juntos. Eu também, quando tem alguma coisa para acontecer, igual o ano de 2024, chegou com uma nova perspectiva pra gente, né? Então a gente já tá definindo os nossos caminhos juntos. Por exemplo, o Gustavo já tem uma prova muito importante em Jaraguá, que é em abril. E aí tem a Copa do Mundo de Mountain Bike aqui, que o Rogério me convidou para participar também enquanto locução e atividade, e vai dar no mesmo fim de semana. Né? Então a gente ficou naquele impasse, né? Eu queria estar lá com ele e vou ter uma atividade aqui. Então, como que a gente faz, né, para equilibrar? Então, a gente está tentando alinhar, já mandei mensagem para o Rogério, ver se já está tudo alinhado. Se não tiver alinhado, eu vou me abster de estar aqui para estar lá com ele. Então, a gente já vai programando a nossa vida juntos, né? Porque a gente sabe que quando a gente está um do lado do outro, as coisas dão certo. Né, a gente, né, amor? Sim, com a certeza. gente percebeu isso. Que, por exemplo, eu estando ali com ele, eu tenho certeza que qualquer coisa que acontecer, a gente está junto. Entende? Tanto que na primeira vez que ele foi na Indomit, que eu fiquei 9 horas esperando ele não sair do front. Eu nem sentei, eu fiquei em pé. Ficava vendo o pessoal aguardando. chegar tudo machucado, ela E eu orando, né? Filme E eu de pedindo a terror. Deus para cuidar dele, porque, nossa, né? E cada Muita hora meu chuva. coração apertava. Já em Paraty foi um pouco melhor, né? Porque eu fiquei aguardando, mas eu já entendia que ele dava conta. Eu só falava assim, vem, que você consegue, vamos chegar. E no meu pensamento positivo já emanando para ele lá, que ele chegaria. E foi, isso aí, o Paraty já foi, tipo assim, né, um passe na evolução também, porque, olha pra você ver, fiz em 9 horas, 50 quilômetros, lá da Indomit. Paraty deu 55 mais ali, mais ou menos. Eu fiz em 8 horas. Subiu a distância e eu fiz em menos tempo. E caiu muito, hein? Caiu. E eu acredito que esse ano, William, assim, é uma perspectiva minha por conhecer agora, como o Gustavo está nessa fase agora de treinamentos, ele vai conseguir chegar entre os 20. Ele vai conseguir chegar, porque ele ficou em 65 do geral, de um total de 770. Nossa. Então, É muito, ele já estava muito forte, sem a preparação toda, que ele já começou a fazer agora. Então, o Schneider aumentou o volume dele. Hoje, ele anda mais que o meu carro durante a semana. Ele faz 80 quilômetros por semana de corrida. Meu carro não anda isso na semana. O volume é alto, hein? Né? O volume é alto. Então, eu acredito que ele vai baixar, né, o tempo. Se ele conseguir aí alinhar os treinamentos certinho, a alimentação dele... Gente, o Gustavo come muito, viu? Isso é uma verdade que eu fazer dieta junto com ele não vai funcionar nunca. Isso é uma coisa que eu já entendi. Eu até tô aproveitando que a gente não se vê durante a semana para ficar sem comer, praticamente pro final de semana eu poder comer alguma coisa. Ali. Porque ele come muito, ele come uma pizza sozinho. E aí, quando a gente pede um sanduíche, ele tem a capacidade de pedir o sanduíche do mesmo tamanho pra mim, porque ele sabe que eu não vou dar conta de comer porque sobra pra ele.
Equilíbrio, né? É claro, É importante, sempre né? assim. Então, assim, Come é muito, come monstrão pouco. também nesse sentido, tá, gente? Não vem achar que não, que ele. Mas ele queima, né? Isso daí Uhum. tudo é alto, né? É sustentável. Combustível, É né? isso, exatamente. E essa conexão é tão importante. Lembrei aqui, essa conexão. O ano passado eu fiz minha primeira prova do triatlo. Sim. Legal. Fui lá em Uberlândia. Eu e o Roberto. Falei, vamos, ela, vamos. Fez inscrição e foi. Né? Eu já até convidei o Schneider esse ano. O Schneider falou que vai arrumar uma turma aí pra gente ir lá. Ó. Só que o que acontece? Você chegar sozinho numa prova é muito estranho, né? Porque você chega no achar, tá, turma, você conhece um, conversa Sim. com o outro. Você chegar sozinho. Quando eu cheguei na prova, todo mundo assim, Olhando, né? É isso mesmo. quem que é esse, né? Quem que é esse? E eu cheguei lá com a minha calóizinha. Minha calóizinha 10, meia boca. É como assim, a galera de Ferrari e o Fusquinha. E a galera olhando aquele negócio, mas assim, e eu e a Roberta ali firme. Os Sim. dois, aham. A sua dois. força estava presente. Firme, tava ali, focado. Tanto que ela falou assim pra mim, ela falou assim, Nu, você é bruto mesmo. Porque na hora do hino nacional, reuniu todo mundo lá perto do local, e tava cheio de brita, tava um sol. E todo mundo lá falou assim, ah, o povo lá é Nutella demais. No sol danado, todo mundo ficou na sombra, só o William lá com aquelas lajes dele, o pé no chão, na brita quente, e ele não sentiu nada. Falei, esse aí é meu amor, hein? Sentiu pressão. Aí ela me contando depois. Mas essa conexão é tão forte que, da onde ela tava assistindo, igual você tá falando que você ficou um tempão Sim. ele na prova, e parece que passou assim, você nem sentiu. Sim. Não dava, da onde que ela tava, não dá pra me ver, não dá pra me ver fazendo a quarta volta na bike. E ela falava assim, ó, eu tô sentindo que ele tava chegando. Aí ela pegava, saía do local, vinha ali pra próximo e dava um, vai, não sei o que, era, nossa, aquilo ali era a mesma coisa de, eu, e passava. Então essa conexão, eu acho que as pessoas que ainda não sentiu, independente de 1, 2, 50, 40 anos que estão juntos, Sim. é aquilo que no início do programa a gente falou, né, querer. Quando você quer se conectar, você quer sentir, você quer estar presente, quer entender, tudo vem do querer, né? É. Quer estar presente, quer Essa estar foi a junto. palavra que o Gustavo me disse, que eu falei, realmente, eu vou embarcar aí nesse romance, porque ele tinha, a gente se conheceu, aí passou uma semana, eu acho que 15 dias, ele me pediu em namoro. Aí eu falei, você tá disposto? Ele falou, tô. Aí eu falei, então bora. Por quê? Uma pessoa que, pra ela falar que ela tá disposta, ela tá capaz, ela tá disposta. Ela realmente. Ela tá Ela não disposta, tá fingindo, não Ela tem não como tá você fingir fingindo. disposição. né? Eu que sei disso, não tem como fingir tem disposição. Não tem como. Comigo não como. tem mesmo, porque ele fala que depois que eu cheguei na vida dele, ele não descansa. Né? Por quê? Porque eu tenho as minhas obrigações também enquanto filha, eu tenho minhas obrigações enquanto, né, atividades que eu tenho que fazer, às vezes, até do trabalho. E quem é meu companheiro? É ele. Tá ali. Então ele tá ali, sempre comigo, presente, operante ali pra tudo, Isso né? aí. Porque ele sabe que eu também estarei em todos os momentos, assim como eu estive. Então, a gente é isso, né? A gente não tem que falar, aquilo ali a Natália pode fazer sozinho, né? Deixa a Natália lá, o negócio é do pai, é da mãe dela, do pai dela, ela faz sozinha. Ou ele fala, é minha avó que tá no hospital, eu faço sozinho, né? Não, a gente tá junto. Então, como que a gente vai resolver cada situação? A gente pensa junto. Se eu tô com uma dúvida de alguma coisa, eu cheguei a ligar pra ele, fizeram uma proposta de trabalho pra mim, eu na dúvida, eu tava com um monte de coisa pra fazer, eu não sabia o que fazer. A primeira pessoa que eu liguei foi meu companheiro. Amor, eu tô com dúvida, o que que eu faço? Aí ele falou assim, olha, como que tá a sua rotina? Tá assim? Tá assim, então não. Então não dá pra você fazer, ok? Ok, amor, grata. Por quê? Porque ele me conhece. Ele sabe que eu não vou saber falar não, mas naquele momento ele falou, aí É eu não hora de paro. falar não. É hora de falar não. Né? Então, eu sei que se ele falou isso, eu posso falar não, porque ele me conhece, ele sabe que aquilo ali seria melhor para mim. Então, a gente ter esse apoio é muito importante. É muito importante na vida. Né? A gente tem o pai e a mãe, igual o Gustavo falou, é igual mãe, mas não é a mãe. Né? Eu, assim, em algum momento, eu estive nesse lugar quando a gente se conheceu. E eu reconheci que eu estava fazendo um papel que não era meu. Então, aí eu já libertei esse papel, sabe, William? Porque eu vejo que a gente é companheiro, eu não tenho que ocupar esse lugar de mãe. Né? O Gustavo, ele sabe das obrigações dele enquanto ser humano, mas o que eu puder fazer para ele melhorar enquanto pessoa, porque ele é o meu companheiro, ele vai estar do meu lado, se Deus permitir, até o fim dos dias, eu quero uma pessoa que verdadeiramente esteja disposta, assim como eu estou, a ser o melhor para ele, como ele é o melhor para mim. Né? Próxima pergunta, eu vou deixar vocês pensar um pouquinho, que eu vou falar sobre os nossos parceiros. Objetivo para 2024. Deixar vocês pensar um pouquinho aí. E a gente vai bater um papo daqui a pouco sobre isso. Agora o meu bate-papo é com você.
Você tá chegando aí, janeiro de fevereiro, tal do Projeto Verão. Eu tô escutando demais esse assunto no decorrer dessa semana. Mas eu queria te dar uma dica como professor. Troque esse Projeto Verão por assim como eles estão contando aqui pra gente. Melhorar a cada dia, aprender com o outro. Isso é o quê? É um processo gradativo, é subir uma escadinha. Cuidar da sua saúde tem que ser assim. Não deixe para a última hora. Hoje pela manhã eu estava vendo uma pesquisa, na verdade estava lendo uma pesquisa feita pela Strava, que o dia 19 de janeiro é considerado o dia da desistência esportiva. Não sabia disso. Por quê? Dia 19 de janeiro é quando as pessoas começam a parar seus planejamentos, parar de fazer suas atividades. O Strava, para quem não conhece, é um aplicativo onde as pessoas fazem a marcação ali dos seus treinamentos. E eles têm um levantamento de muitas pessoas. Então o dia 19 é considerado, e eles até lançaram um desafio para que o dia 19 não seja um dia de parar, mas e sim de dar continuidade, ou um dia para você começar. Então, pegue esse espírito e comece a cuidar de você. Para isso, nós do Grupo Cornélios, né, na unidade 1 e unidade 2, aqui do lado, ó, conheça o nosso trabalho, entra aqui no nosso Instagram, né? Eu trabalho lá há 7 anos, então ela é como se fosse a minha casa. Se você tem algum objetivo, dores, performance, igual nossos amigos estão aqui hoje tem, independente do que seja, procure, faça uma aula experimental, entre aqui, ó, tem uns contatos aqui do lado, entre aqui no QR Code e conheça um pouco do trabalho. E para eternizar os grandes momentos da nossa vida, seja por fotografia, por filmagem, seja aniversário de 15 anos, casamento, ou registrar qualquer momento que você queira. Procure a Oficina da Imagem, que também está o QR Code aqui na tela. Conheça um pouco do trabalho. E se você quer aprofundar e conhecer mais ainda, entre lá no site, ó, oficinadaimagemestudio.com.br. E ali você vai conhecer o trabalho fantástico que o pessoal lá faz. Um abraço pro Rodrigo, pra Renata, pro Schneider, para todos os meus companheiros de trabalho ali da Cornélios Academia. E também pro pessoal lá da Oficina da Imagem, né? Pro Léo, pra Viviane, pro Felipe, enfim, para todos vocês. Um abraço. E a gente vai voltar aqui para falar com os nossos super convidados. Você viu, né? O pessoal começa, eu vejo muito isso. Dezembro ali começa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entra janeiro, tal. Como que vocês fazem o planejamento de vocês? Vocês é daqueles que escrevem? Vocês têm agenda? Qual que é o objetivo que vocês têm para 2024? Assim, muitas coisas a gente escreve, outras coisas a gente, assim, né, deixa só no telefone mesmo. Escreve na caneta um pouco no caderninho e tal. Outras coisas a gente já deixa registrado no telefone, a gente faz um cronograma ali e tal. Mas as metas... Os próprios aplicativos também agora auxilia bastante. Sim, com certeza. Mas a gente tem muitas metas esse ano aí. Inclusive eu já tenho todas as provas, já estou inscrito em todas as provas que eu tenho que fazer já esse ano. Então eu não sou maluco não, que eu fiz isso também, o pessoal, que isso, tá ficando doido? Eu falei, não, me inscrevi em todas tem que as ser provas. assim. Umas assim, né, eu ganhei por parcerias, né, igual eu tinha te falado, assim, antes de começar o programa, as parcerias, né, pessoas que eu nunca imaginei que acreditavam em mim, foi só, tô aqui. As pessoas... Então, aí foi isso aí. Eles me ajudaram, me auxiliaram, né, nas inscrições e tal, e eu tô andando, estamos caminhando, assim, e provavelmente as metas da Natália quase iguais às minhas, porque o dela é locução, né, nas provas, e a gente vai viajar junto de qualquer forma, então é a mesma coisa, são as mesmas metas, né, os mesmos cronogramas aí durante 2024 inteiro. Eu acabei virando uma assessora, né, Isso, também, exatamente. Né? Porque eu sei ali o que ele precisa, né, às vezes, igual a gente viajou junto já para as provas principais, e em 2024 já tem as provas principais, eu espero estar presente também, né, William, porque a gente tem que estar ali do lado, né, eu acho que seu companheiro, ele tem como se sentir melhor quando você está do lado, né? E aí eu gosto também de ver ele naquela adrenalina, de ver ele assim empolgado, de ver ele feliz, né? De realizar o objetivo dele. Para mim isso é muito satisfatório. E também aqui em Araxá tem muitas metas, né? Eu tenho as metas de continuar o trabalho de locução, né? Agradecendo aqui a RN Esportes que
me viu enquanto potencial, em todas as provas agora eles me contratam e eu fico muito feliz de poder estar atendendo também eles, assim, de uma forma bacana. Estou estudando também locução esportiva, quero narrar futebol ainda, mas esse ano de 2024 pode ser essa estreia, mas ainda não é, assim, nada predeterminado. Então, esse, assim, para mim, é um objetivo e também na psicologia conseguir, né, conciliar bem, porque eu não abri muitos horários justamente porque eu não quero sair do rádio. O rádio realmente é algo que me cativa muito, é onde eu me sinto muito feliz, né? Então, acho que eu não posso abrir mão disso, mas estou contribuindo com as pessoas, né, os meus pacientes que estão comigo aí já vai fazer aí 1 ano, né, em março. Então, eu vejo que eu também estou conseguindo atingir essa meta, né, de ser alguém que faça a diferença na vida das pessoas com o conhecimento que eu adquiri na faculdade, né? Então eu vejo que muitas famílias, muitas pessoas que já passaram pelo consultório são pessoas que levaram dali um novo caminho, uma nova forma de viver, né, de uma qualidade maior de vida. Então essa é uma missão que eu também estou conseguindo atender. E as metas maiores também, enquanto casal, né, amor? É a gente já construir algo para frente, né? Eu vou te falar uma coisa aqui muito interessante. Gustavo, quando a gente vai viajar, eu não viro namorada mais não, eu sou esposa, né? Quando a gente tá namorando, ele fala. Falou, minha esposa e pronto. Inclusive, a gente foi pra Serra da Canastra, a trilha que eu tava te contando, que eu olho o caminho, vou, né? A gente tava descendo de carro pra parte alta da Casca Danta. Tá, a gente ia lá e tal, e sempre tem um poço lá, né, em cima, assim. Nata, se você quiser, pode ficar no cantinho aqui, nadando aqui, que eu vou procurar aquela trilha. E eu fui, né, porque eu adoro cachoeira, cara, né? sem camisa, com o telefone na mão, de tênisinho, shortinho, subia aquele negócio, foi fechando o mato, de repente, desci, igual você viu o vídeo lá nos stories lá, onde que eu tava. Melhor virada de ano da minha vida. Fui descendo assim, pedra escorregadia, uns bichos diferentes, um sanguessuga, cara, andando nas pedras assim. E o pessoal fala, como é que ele não vê cobra, bicho? Ele passa tão rápido que os bichos não nem vê. Bem nativo. Eu com um tênisinho de asfalto, liso, falei, não, eu tenho que acelerar, que senão eu vou escorregar. Aí, soquei a botina e fui embora. Eu ia no relógio 2km, falei, nossa, eu já desci 2km, e descer 2km na trilha é muita coisa. E fui descendo. Falei, ó, se eu descer mais de 5km aqui, eu vou voltar a 5, aí bate 10, tá tranquilo. E tá, fui descendo. Aí na hora que deu 3km, cara, dei de topo com a árvore caída. Tipo assim, eles fizeram tipo um portal na árvore lá. E eu falei, isso aqui é um negócio fechado, que eu acho que eles proibiram. Uma mulher com a camiseta do Bama, sei lá o que era lá. Bem do estado mesmo, sabe? Ô moço, você não pode descer aqui não. Parque Nacional. Olhou pra mim assim, deu uma risada assim, sem entender. Cara, você desceu lá da parte alta da cachoeira? Eu falei, sim. A minha esposa tá lá. Eu tô com a minha esposa. Aí, moço, você desceu lá de cima desse jeito aí? Eu falei, desci. Por quê? Qual que é o problema? Não tinha placa, moço. Perdão, não tinha placa de coisa e tal, de proibida e tal. Só tinha umas placas explicando que tinha pé escorregadia e tal. Ela falou, moço, é extremamente proibido. Aí mandou o rádio pro outro cara lá. Eu acho que, assim, pode ficar tranquilo que eu vou chamar o cara lá, o outro rapaz, ele vai vir conversar com você, é proibido. Caramba. Ih, gelou eu lá, tudo, hein? na cachoeira. Eu sei de boa. Aí mandou, falou assim, na escuta, né, o cara é positivo. Tem um rapaz aqui que desceu a trilha, o cara aqui, repete. Tem um rapaz que desceu a trilha. Desceu a trilha, pergunta pra ele de onde ele veio. Falou, não, ele já me respondeu, veio da parte alta da cachoeira. O cidadão veio da parte alta da cachoeira, ele tá marcando alguma coisa, geralmente quem desce aí, ele falou de jeito assim, geralmente quem desce aí, esses malucos trilheiros, né, que não conhece. Sim, eu acho que ele tá marcando. Você marcou no seu, eu falei, deu 3.200. Aí ela, realmente, ele desceu a trilha, deu 3.200. Então, mas e o carro dele lá? Tá com a esposa dele lá em cima, então pede pra ele falar a placa. Eu falei assim, não, moço, eu não sei a placa não, que o carro é da minha esposa, né? Mas não fez muito sentido, se o carro é da esposa e o cara não conhece a placa. Tá. Então faz o seguinte, passa só seu CPF e seu nome completo aí, que eles vão conversar com você lá na cancela. Ah, tá, na entrada lá. Isso, aí eu peguei e passei, né, cara? Quem não deve não teme, passei né, as coisas, não sabia, eu ia conversar... Passou o nome completo da esposa também. Esposa, aí virou a esposa. Isso, eu falei assim, minha esposa é Natal e tal. Beleza, pode voltar.
Aí a moça olhou assim, cara, maluco, né? É porque eu não sabia que era o monstrão. Voltei né? não correndo, sabia. voltei correndo, né? Fui, escalei o negócio lá, achando o negócio mais bom do... Cara, aquilo é bom demais. Se você gostar, qualquer modalidade de esporte que seja, no nível que eu gosto daquele negócio ali, não, se Deus quiser, você vai virar um cara profissional. Eu gosto demais daquilo lá. E foi subindo, até que eu tinei, assim, bateu um negócio na cabeça. Falei, cara, por que que esse pessoal tá fazendo esse drama todo com a trilha dessa aqui? Eu acho que tem animal aqui. Aí eu desliguei o fone. Aí já viu, né? Quando você fica com a cabeça, qualquer coisinha que Você passava no percebia. mato, eu falei, não, tem tamanduá, deve ter uns E fui subindo, sentei lá, falei, nada, tá, ninguém te abordou, não, então beleza, tranquilo. Ele chegou lá meio preocupado. Cheguei preocupado. Aí a gente foi, se divertiu e tal, cheguei lá no Na entrada Na lá? cancela, na na pousada, cancela. na cancela, pediram o nome lá, tudo certinho. Deu nada, a gente Vocês foi gostaram do passeio? Sim, volte sempre. Tchau, Falei, obrigado. Aí a gente foi embora, foi pra pousada, né? Chegou na pousada lá, fui pareando meu relógio com o Strava. Soltei lá no Strava lá, 6 km, né? O último cara que passou lá foi em 2017. Cara, Falei, Olha que perigo. que Que doideira. perigo. Mas foi, né, foi uma aventura, né? Aventura. Não, e a gente chegou, a gente foi passar o ano lá na Serra da Canastra, muito feliz e tudo mais. De repente a gente chega lá, primeiro, a gente dirigiu aquele tanto todo, eu dirigi aquele tempo todo, cansado, chegamos, deixamos as coisas. Ele pergunta lá na recepção, onde que é a cachoeira mais próxima aqui? Ah, é ali, 5 km, bora lá? Lá vai eu e ele, correndo. vai fazendo o seu treininho que eu vou fazendo os bate-volta. Aham, sim. Eu tinha acabado de chegar na Serra da Canastra, não deixou nem eu sentar, e a gente já foi pra trilha, já foi caçar cachoeira. Mas foi muito bom, assim, e eu vejo que essa troca é muito boa, porque quando um tá desanimado, o outro não tá. Então a gente vai polarizando as energias, né? Não, vamos, né? Mas aí foi sofrido, né, amor, aquele dia. Foi aquele dia, o meu tênis, cara, tipo assim, eu ganhei um tênis novo, só que eu nunca tinha estreado ele. Um colega meu usou 2 vezes lá. E eu acho que o tênis, por ficar guardado muito tempo, eu só encostei ele na água da cachoeira, cara, e a sola saiu inteirinha. Pensei, né, Rapaz. vou fazer 20 hoje, 20 km, tá, na Serra da Canastra. Eu fiz lá 6 km, na hora que eu entrei dentro da cachoeira, na hora que voltar, eu tive que voltar descalço. A gente deu sorte que tava passando umas pessoas lá de Deu, caminhonete, deram deu carona pra carona. gente até na pousada. Soltou de fora a fora, cara. Eu falei, nossa. Aí foi nessa que, nos outros dias, eu falei, eu tô com meu tênis de asfalto. Não, eu gosto disso aqui, eu vou correr com esse tênis aqui mesmo, cara. Se nem técnica, veio lá, eu não vou ficar Vou perder essa oportunidade de jeito nenhum, né? Nunca, gente. Eu tirei a camisa, deixei lá, falei, Natália, eu vou ali, já tô voltando. E fui descendo. Foi isso, 40 Não, minutos já. ele demorou bem, né? Um tempo bem, assim, né? Não, eu falei 40 minutos, eu falei assim, nossa, a Natália deve estar preocupadíssima. Tinha 40 minutos Mas eu pra falei, subir no mato. Eu falei, eu já tô acompanhando já tem um ano, eu sei que ele dá conta de voltar. Se Aham. ele foi, ele vai Cara, voltar. gastei 1 hora, gastei 1 hora. 1 hora e 10, mais ou menos, pra fazer essa trilha. Aí eu voltei lá e falei assim, cara, que interessante. O último cara que passou foi em 2017. Cara, fez história, hein? Uai, foi proibido. Eu não entendi por que eles Não, fecharam mas não tinha nenhuma aquilo lá. placa lá, realmente. Tinha, não tinha. tinha placa do mapa mostrando, desce que você vai no mirante e tal. Aí de repente, na hora que eu cheguei numa partezinha lá, que eu tava assim, teve uma parte íngreme lá que eu tava descendo igual o cavalo. Aí eu olhei pro lado assim, a cachoeira. Descendo, falei, ia, cara, eu vou chegar lá embaixo, eu vou pular na água, vou fazer uma filmagem, falar que eu bati aqui e voltei. Na hora que eu fui sacar o telefone aqui assim, dei de topo com a árvore a moça lá. Cara, quase que eu filmei. Eu queria ter filmado a moça lá falando assim. Né, pra ficar mais dando entretenimento. Se eu pôr esse celular na Mestre, frente aqui, eu vou tomar tinta. Gustavo é mestre de Instagram, viu, gente? Porque uma pessoa que é assim, ó, ele sabe, ele posta toda semana, ele sabe os dias que ele tem que postar, ele traz as mensagens que ele quer passar e é uma coisa que ele não faz pra aparecer, ele vive aquilo. É meio natural, cara. Por exemplo, hoje. Tem muita gente que eu acredito, tem muita gente que falava, esse cara aí deve ser só atleta de Instagram, isso aí não vai te nada não. Hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo, postei nos stories lá. Vou correr todas as ruas do Belvedere, sabe Belvedere, né?
bati todas as ruas. Aí no finalzinho, eu achei uma pedra grandona lá no chão. Peguei, vou fazer uma filmagem, né? Espontânea, e eu correndo, né? Pulava por cima do telefone, depois eu virava a tela, né? Olha, cara, daí na hora que eu virei a tela, tinha uma moça subindo lá, ficou olhando. O que cara tá arrumando, né? Aí eu gritei, ô moça, eu tô fazendo filmagem. Saiu, né? Saiu no vídeo. Eu falando pra moça, tô fazendo filmagem. Agora tá muito natural, assim, os vídeos dele. Cara, fazer um vídeo natural é muito melhor, porque você mostra realmente o que você tá fazendo ali, ué. Assim, não é, nossa, fiz um treino aqui, foi totalmente bom, eu sou ótimo. Não é assim não, cara, você tem que mostrar o que você passa ali, sofreu, você tem que comer alguma coisa. Quando ele passou mal também, ele postou, isso, quebrou exatamente. Lá, a gente achou um monte de cachorrinho, então é isso, é o dia a dia dele mesmo, né? É isso, ficou muito legal. Mais assim, eu senti que ficou muito mais interessante, não assim, eu acho que não agradar o público, é pra mostrar pra eles que todo mundo tem a mesma fase de sofrimento, motiva. Você sabe o que você tem que fazer, então vai lá fazer. Ninguém é todo treino, né? Todo treino que faz nossa, eu dou conta de fazer fácil. Não é assim não, meu amigo. Esse dia o Roberto tava foi em dezembro, no Barreiro, a gente tava correndo 5 km e ela, nossa, que povo do Instagram, tudo mentiroso, fica falando que corre 5 km facinho, que é isso, né? Nada disso. Nada disso. Eu vou fazer um vídeo só falando da realidade, como é que é. E realmente. Não é tão fácil. Não é tão fácil. E tem dias e dias, tem dias que você consegue. Por exemplo, essa semana eu tive uma evolução, vamos dizer assim, né? Na terça-feira, que é o meu primeiro treino da semana, eu bati 1 hora, 10 minutos, fiz 5 quilômetros. E já no treino da quinta-feira, bati 6 quilômetros em 50 minutos. Né? Então, eu reduzi o tempo e aumentei a distância. Então, isso é evolução. Não é, por exemplo, porque é menos dolorido. Não, vai ser sofrido para você continuar ali. No primeiro quilômetro já é sofrido. Mas se você consegue entender que o seu corpo é uma máquina e que ele vai responder a sua reação mental, você não para. Né? Então, essa é a atividade. Eu ainda tenho essa dificuldade, mas esse rapaz aqui já não tem mais. Ele já consegue controlar ali a mentalidade dele para focar naquele objetivo que ele tem. Por isso que ele é atleta e eu sou amadora, né? Como é que... eu já escutei muito sobre isso. E isso não é papinho não, mas já escutei muito sobre isso. E eu lido de uma forma e eu queria saber como é que vocês lidam. Como assim, você, ultramaratonista. Tá no 5 ainda? Eu vou correr 6 quilômetros da For Trail. Minha primeira prova de trail vai ser de 6 quilômetros. 6 quilômetros. Como conciliar? Como é que vocês evitam o choque? Você, né? Eu tenho que fazer meu treino, ela tem que fazer o dela. Como é que você lida com a paciência? Como é que você incentiva ela sem cobrar demais para fazer ela desanimar? Como é que você vê ele falando, né? Te incentivando e não falando assim, você corre 50, eu corro 6, né? Como é que vocês lidam faz essa como comparação? Assim, nesse caso, realmente, eu não costumo fazer esse tipo de comparação, sabe? Eu incentivo ela bastante, se no dia que dá certo eu auxilio ela treina, eu vou junto com ela, correr junto o ritmo dela. Só que, assim, eu acho que não tem necessidade de fazer essa... Ela, de vez em quando, faz, porque ela, por exemplo, nesse dia do recorde dela aí, que ela evoluiu bastante, ela foi e falou assim, não, mas um dia eu quero sim correr do jeito que você corre. Não, é porque eu falei pra ele assim, eu quero correr um dia, isso daí eu falo mesmo, um dia eu quero correr com ele, no ritmo dele, 1 quilômetro pelo menos, mas no ritmo dele, não no meu, porque no meu ele já corre comigo, agora que ele e às vezes você olha pra ele assim, é uma inspiração. É lógico, né, o meu potencial máximo vai ser se um dia eu conseguir acompanhar 1 quilômetro do lado dele, ali, dando pressão nele, né, não é uma coisa que eu quero correr só pra ele me deixar de boa, eu quero ir no ritmo dele, pelo menos 1 quilômetro, porque eu sei que nesse ritmo que ele vai fazer, ele vai correr 80, até eu chegar lá e vai estar fazendo isso, né, porque o Gustavo, as metas dele são tão altas que ele já se vê, eu já consigo ver ele também, fazendo 170 quilômetros da Momba. Eu achava impossível, mas eu acho que eu consigo, cara, eu acho que, assim, daqui uns 2 anos, se eu sair no sorteio, eu vou me inscrever por 175 quilômetros. Aí lá vai a gente lá pra França. E você vai... e aí ela vai ficar preocupada, porque não é mais... Já sai 2 dias 10 esperando, horas, né? É 2 dias. E tudo dá um preparo. E como é que você encaixa? Por exemplo, você treina de manhã, aí você vai, treina com ela à tarde... Como é que você lida? Assim, como é que vocês organizam? Ultimamente, eu não tô conseguindo mais treinar com ela, mas só que antigamente, assim, eu fazia o seguinte, eu treinava na parte da manhã
bem de madrugada ali, 4h30, 5 horas. Se eu conseguisse fazer esse treino, à noite eu ia na assessoria e corria junto com ela. Só que era muito desgaste físico pra ele. O próprio Isso. Schneider deu uma cortada nisso. Aí ele aumentou meus treinos de fortalecimento na academia. Então agora eu tenho que ir na academia de manhã, faço meus fortalecimentos normal de manhã. Aí E às vezes a gente se encontra na academia, né? Porque Isso. a gente vai às 5h30 da manhã, a gente chega lá e a gente se vê um pouquinho. Só que eu, com a minha rotina agora de 2 trabalhos e de treinos, eu não tô conseguindo ir todos os dias na academia. Então, eu reduzi a minha ida na academia e geralmente não coincide, porque ele tem pilates, ele também tem outras atividades que ele faz. Então, não é todo dia que ele tá lá, sabe? Treinando. eu faço a natação também, uma vez na semana, na parte da manhã. À noite, eu deixo pra corrida por ser mais longa. Antigamente era 5, 10 quilômetros. Só que hoje em dia não. Hoje em dia tem dia que eu tô correndo 20. No meio da semana, sabe? 18, 20 km. Então Hoje, por exemplo, mais tempo. antes de vir pra cá. Mais tempo. Então eu tenho que fazer à noite. Independente do horário, pelo menos eu comecei. Agora de manhã não. Se eu começar, eu vou ter que terminar. Então aí vai atrasar, eu tenho que chegar no serviço, vai atrasar. Então tem que ser à noite. A corrida tem que ser à noite. Não dá pra fazer em outro horário. Só que tem dias, sim, que eu consigo arrumar uma vaguinha ali pra correr no sol do meio-dia. Que eu também preciso adaptar a esse tempo, né? Fator Temperatura. clima. desgaste. E assim vai, assim vai. E vai encaixando. Graças a Deus eu tô conseguindo encaixar bem. Eu não, assim, eu antigamente escutava bem, eu falava, não consegui treinar hoje, não tem mais essa. Eu vou treinar hoje, eu tenho que treinar hoje. Tá escrito lá que eu tenho que fazer o treino hoje. E eu tenho que treinar nesse horário porque eu preciso de ter 24 horas de descanso para treinar no mesmo horário no outro dia. Então vai dar certo, então eu vou. É a E disciplina, né? A disciplina do treino. Né? Porque, por exemplo, vou ter hora vaga terça-feira de manhã. Aí eu vou correr segunda-feira de noite. Aí chega terça-feira de manhã, eu vou correr de novo. Não dá. O corpo não consegue ter a mesma... Então eu tenho que ter o horário, eu faço cronograma de Resposta. segunda-feira direto. Pra saber como é que eu vou chegar na sexta. Sem errar. E assim vai. E no final de semana, gente, o Gustavo, ele gosta de correr mesmo, viu, William? Não é uma coisa assim que ele faz só pra alcançar resultados, não. Ele ama correr. Tanto que quando ele faz os treinos dele, né? E aí a gente vai no final de semana pra casa dos meus pais, que eles moram na fazenda. A hora que a gente sai do asfalto, Gustavo, me deixa aqui. Aí ele acaba de chegar na fazenda, correndo. 5 quilômetros. Correndo. 5 quilômetros, gente. Teve um dia que eu tinha que fazer, eu acho que eu tinha que fazer 10. Aí eu falei assim, deixa que a casa dos pais dela é indo pra Serra da Ventania, ali, sentido na rodovia. Ali. Aí eu falei, me deixa aqui no asfalto. E o pai dela olhou e falou assim, cara, tá bem longe ainda da fazenda aqui, hein? Aí ela falou, pai, ele sabe. Ele sabe, ele tá ciente, ele contou o quilômetro que vai dar, vai chegar Não, lá. aí eu fui embora. Aí meu pai falou assim, vai chegar aqui daqui umas 2 horas. Passou 30 minutos, o Gustavo já tava lá. Tá apontando. Já tinha descido lá, já tinha voltado, já tava lá. Quase abriu a porteira pra isso. O povo passou na rodovia e falou, que cara maluco, né? Porque, tipo assim, eu tava no meio do nada, né? Rodovia. Tava meio longinho da cidade. O cara deve ter pensado, será que esse cara veio da cidade? Correndo, né? Correndo, né? E o Gustavo acaba sendo inspiração para as crianças também, né? A gente tem um sobrinho, né, adotivo que a gente tem, e ele se inspira muito no Gustavo também, o Cadu, né? E aí, corre de chinelo, meu olha correr ali, vai correr comigo, quer correr de chinelo, tá nem? A semente que você tá plantando, né, cara? isso, com certeza. Eu acho que é o exemplo, é aquilo que fica eternamente, né, William? A pessoa olhar e falar, não, e tanto que o Gustavo agora ele já é um exemplo completo, eu vejo assim, né? Porque os bons hábitos que ele tem, né, de dormir na hora certinha, de ir para academia certinho, de ter responsabilidade, de não usar nenhuma entorpecente, de não beber, de não usar anabolizantes. Então ele tem um exemplo a ser seguido, né? Que é possível sem as muletas que as pessoas às vezes usam, né? Então eu vejo que a gente está aqui para isso, né, William? Deixar no coração das pessoas que é possível a gente fazer as coisas sem alternativas que não são positivas. A história de vocês é muito bonita, sabe? Muito bacana. Para fechar, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui no Williams Podcast. Vocês podem responder um complementando o outro, se cada um quiser fazer uma analogia, cada um tiver que dar uma ideia, assim como vocês quiserem. Que mensagem vocês deixariam, ou ensinamento, ou dicas para os casais
que querem, né, ter um relacionamento bacana, encaixar as dificuldades como vocês encaixam, superar as diferenças, um apoiar o outro, que mensagem vocês gostariam de deixar? A começar, né? Não põe um ponto final na história, né? Eu acho que a história ela veio para ensinar e não para encerrar ciclos, né? Em todos os relacionamentos que eu tive, eu sempre botava um ponto final e falava, ó, para mim não deu certo, tchau. Desta vez eu vejo que não é assim que funcionou, né? Dessa vez funcionou a gente olhar nos olhos um do outro e falar, eu amo você, eu quero que dê certo. Diálogo. Ter diálogo sempre. Não vai ser mil maravilhas. Ah, deu errado, né? Começou a ter brigas, essas coisas já quer ir embora. Não. Talvez talvez tivesse E no mais início, novo. o Gustavo, ele me rompeu isso. Porque no início, eu falei, não vai dar certo, eu tô nervosa, eu quero ir embora, eu acho melhor a gente terminar. Ele pegou e falou assim, eu não vou te deixar, eu tô aqui. Né? Você não vai embora. Eu tô aqui, eu não vou te deixar. Você quer que eu desista de você? Ele falou pra mim, mas eu não vou desistir. Eu tô aqui, não vou embora. Então ele naquele momento ali, naquele momento, ele fez o que nenhuma outra pessoa tinha feito. Foi quando eu testei, né? Porque inconscientemente isso era uma crença que eu tinha, assim, vem de raízes e raízes de criação. Eu testei se aquela pessoa ficaria comigo, mesmo eu dando todos os motivos para ela não estar. Porque fazia parte de um trauma que eu tinha. E ele falou, não, eu não vou embora. Você quer que eu desista? Mas eu não vou desistir. Então, ali ele quebrou isso, né? E hoje, eu falo a mesma coisa para ele. Né? Pode ter várias pessoas na sua vida abandonado você. Várias. Ser da família, namoradas, relacionamentos. Mas eu não vou. Eu vou estar aqui. Eu vou estar ao seu lado. Eu não vou te abandonar. Então, você dorme aí, descansa, amanhã a gente conversa e eu vou continuar aqui, porque quando a gente tá junto, a gente é melhor. A gente é melhor junto do que separado. E as diferenças estão aí, né, para serem superadas. Então, acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de passar, né? Não tem barreira que o amor não destrua. Não tem barreira que o amor não supere. É isso. Isso aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui, compartilhar com a gente, né, um pouquinho da vivência, como é que vocês lidam com as situações. Obrigado pela coragem, né? Porque a gente se abrir é ter coragem, né? E isso vai incentivar as outras pessoas a falar assim, nossa, é mesmo, né? Às vezes uma palavra, eu tava vendo um vídeo do Joel hoje, que assim, às vezes a gente lê um livro querendo entender tudo do livro, mas às vezes uma frase faz todo sentido. É verdade. Né? Então, às vezes, assim, algo, né? Falamos de muitas coisas aqui, mas às vezes, para algumas pessoas, uma frase fez todo sentido. Para outras pessoas, todo um contexto vai fazer todo sentido. Exatamente. Muito obrigado, né, por compartilhar a história de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e também me ajudou a perceber algumas coisas muito bacanas. E a sua história com a Roberta é muito bonita e eu tive o prazer de estar lá, né, no pedido de casamento. Foi muito emocionante, assim, acho que a prova entrou para a história, né, porque o Gustavo foi o campeão e eu pude presenciar o início ali de uma família, né, porque eu vejo que a família ela só começa a iniciar quando o homem ele declara, né, que quer que aquela mulher seja a sua esposa. Então, ali você declarou que era o início da sua família. Então, prosperidade para você e para Roberta também. Espero que vocês, assim, possam dar testemunhos de como é, né, ter um relacionamento saudável e feliz por muitos e muitos anos. Isso aí. Abre um blog, não? Vamos fazer um Instagram de casal. Cara, isso aí é ótimo. Boa dica. O Instagram de casal, como se adaptar, tal coisa. E todo dia uma dica. Gostei. Boa, eu acho uma boa. Aí você pode chamar a gente participa, né, amor? amor? A gente faz uma conexão ali, ó. Tá surgindo projetos novos aí, hein, Igor? Fica ligado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui, pelo seu tempo. Compartilhe esse episódio, né? Vamos divulgar como é bom estar a dois. Porque hoje em dia, né, tá sendo pregado assim, eu não preciso de ninguém. Na verdade, a gente precisa de todas as pessoas. E quando tem uma pessoa que quer dividir a sua história, dividir as suas dificuldades, as suas alegrias, a gente cresce muito mais. Como os dois falaram aqui muito no programa, né? A gente junto é mais forte. A gente junto é muito melhor. Então compartilhe, um grande abraço e até o próximo episódio.